Ao contrário do que muitos pensam, o precursor do rádio foi o físico e inventor brasileiro Padre Landel de Moura, que por volta de 1892 fez a sua primeira transmissão de rádio, que foi da Avenida Paulista para o Pico de Santana. Porém, como não patenteou a sua invenção, quem acabou levando o mérito foi o italiano Guglielmo Marconi, que em 1895 apresentou a invenção em uma feira de invenções, e assim ficou conhecido como o criador da obra. Landel de Moura, além de não levar o mérito pela sua invenção, foi perseguido como bruxo por suas experiências com a radiofonia. Mas foi somente em 7 de setembro de 1922 que foi feita a primeira transmissão oficial no Brasil, como parte das comemorações do centenário da independência, inaugurado com o discurso do então atual presidente da República, Epitácio Pessoa. Após o discurso, segue a transmissão de concertos, conferências e músicas eruditas. Quando acabam as festividades do centenário, as transmissões são interrompidas. Encantado com o rádio, o antropólogo Edgar Roquette Pinto, junto com o físico Henri Morizzi, em 20 de abril de 1923, montam a Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, com cunho educativo e sem fins lucrativos. A rádio era mantida por seus próprios sócios. Esse foi o pontapé inicial da radiofusão no Brasil. Com a influência da Rádio Sociedade do Rio de Janeiro, várias outras emissoras amadoras começam a surgir pelo Brasil, desenvolvendo programações parecidas com a da Rádio Sociedade. No início da década de 30, foram inauguradas em São Paulo as rádios Record e América, antigas PRA-R, posteriormente PRB9, Rádio Record, e PRA0, posteriormente PRB6, Rádio América, trazendo nomes como César Ladeira, Nicolau Tuma, Renato Macedo, como locutores da Rádio Record, e Jorge Amaral na Rádio América. César Rocha Brito Lacerda, mais conhecido como César Ladeira, foi radialista, locutor e produtor de rádio. Noticiou marcos na história do nosso país, um deles foi a Revolução de 1932 na Rádio Record. O locutor ficou conhecido por sua voz marcante, carregada de R's. Na Rádio Mairink Veiga, no Rio de Janeiro, trabalhou como apresentador. Seu programa dava início após a Hora do Brasil. Nessa programação havia anúncios e cantores durante 2 horas de programa. Depois de algum tempo, César Ladeira foi para a Rádio Nacional, onde narrava a crônica da cidade todos os dias após o repórter Esso, com Heron Domingues. Além de fazer também seu Criado Obrigado com Daisy Lucide e escrever vários programas musicais, criava slogans, legendas e dava nome artístico aos seus apresentados. Criou apelidos para vários cantores e cantoras como Carmen Miranda, a Pequena Notável, Silvio Caldas, o Caboclinho Querido, Orlando Silva, o Cantor das Multidões, entre outros. A Era de Ouro no rádio é marcada pela extraordinária popularização do meio, onde nem mesmo a televisão na sua aparição no Brasil em 1950 causou o mesmo impacto. Havia vinhetas de programas que quando começavam ecoavam pelo Brasil inteiro. Amigo ouvinte, aqui fala o repórter Esso, testemunho ocular da história. Foi o primeiro noticiário de radiojornalismo do Brasil, comandado pela Rádio Nacional do Rio de Janeiro. Os locutores que fizeram maior sucesso no noticiário foram Gontijo Deodoro, Luiz Jatobá e Heron Domingues, que é considerado o maior locutor de notícias no rádio brasileiro em todos os tempos. Narrou fatos marcantes como o suicídio do ex-presidente Getúlio Vargas, a renúncia de Jânio Quadros, a chegada do homem à Lua, a queda da bomba atômica sobre a cidade de Hiroshima e o final da Segunda Guerra Mundial, e logo em seguida o suicídio de Hitler. Foi na Era de Ouro no rádio que os programas de auditório atingiram seu ponto culminante. O sucesso dos programas fizeram com que as emissoras passassem a receber o público nos estúdios, pois os ouvintes não se contentavam mais em apenas ouvir seus artistas favoritos, queriam vê-los. A primeira no ramo seria a Rádio Nacional, a mais importante no segmento também. Entre os programas de maior prestígio esteve o Trem da Alegria, que tinha como radialista Heber de Boscoli, e o quadro principal do programa era o Trio do Osso, formado por Lamartine Babo, Yara Salles e o próprio Heber de Boscoli, assim denominado pelo fato dos três serem magros.
Outro importante apresentador do rádio foi Renato Mursi, que deu valiosa contribuição nessa fase histórica. O programa liderado por ele chamava-se Papel Carbono. Nele desfilaram como simples calouros Doris Monteiro, Alaide Costa, Ângela Maria, Ellen de Lima, Hélio Paiva, Almir Sancler, Joelma, Claudete Soares, Ivon Cury, Ademil de Fonseca e vários outros. Os programas de auditório constituíram um dos maiores fenômenos de massa já registrado, e as rádios, ao sentirem um interesse progressivo por parte do público, resolveram criar os gigantescos auditórios. O maior deles foi o da Rádio Nacional. Os programas de variedades, em geral, iam ao ar nos finais de semana, com atrações artísticas, apresentação de calouros, quadro de humor, distribuição de prêmios e diversas outras atrações. Era comum aproveitar esses programas para fazer o lançamento de músicas populares, pois se podia perceber a aceitação ou a rejeição do público, mas também privilégios de poucos. Apresentar-se numa emissora como a Tupi ou a Nacional apresentava muitas vezes tornar-se conhecido no país inteiro e vender milhares de discos. Como foi o caso da cantora Emilinha Borba, que nos auditórios da Rádio Nacional conquistou o título de Rainha do Rádio em 1953. Era anunciada pelo apresentador César de Alencar com o slogan "A minha, a sua, a nossa favorita". Cantor, compositor, radialista, locutor e apresentador de rádio e televisão, César de Alencar, que com sua voz e estilo cativante foi campeão de audiência no rádio por mais de 15 anos. Criou com enorme sucesso o primeiro concurso de músicas de carnaval em 1942, ao lado de Erivelto Martins, Benedito Lacerda e Francisco Alves. Mas foi no programa César de Alencar, criado pelo próprio apresentador, onde o seu sucesso extrapolou as fronteiras dos estados brasileiros. Entre as inovações que trouxe para o rádio está a entrevista ao vivo por telefone, recurso usado até hoje. Com a chegada da TV, as emissoras tiveram que se reinventar, tendo suas programações modificadas para um formato mais regional. Os profissionais passam então a migrar do rádio para a TV, como foi o caso de Heron Domingues com o Repórter Esso, César Ladeira, César de Alencar, Chacrinha, entre outros. Nos anos 60, as rádios Excelsior e São Paulo começam com a tendência de programação musical. O rádio AM assume as características atuais. No lugar dos programas de auditório, aparecem programas de variedades comandados por locutores de boa voz e excelente estilo comunicativo, como é o caso de Haroldo de Andrade, na Rádio Globo AM do Rio de Janeiro. Outros locutores como Paulo Giovanni, Paulo Barbosa e Paulo Lopes se tornariam os Paulos de grande prestígio do rádio AM. As rádios FMs ganhavam força na segunda metade dos anos 70, só que competindo com outros perfis passam então a criar identidade para fidelizar seus ouvintes. Nesse momento são criadas as etiquetas Rádio Pop, Rádio Rock, Rádio Sertaneja. Na década de 80 apareceram diversos comunicadores com a frequência FM e o grande sucesso entre os jovens. Hoje famosos: Rony Magrini, Rádio Cidade, Selma Boiron, 89 FM, Emílio Surita, da Jovem Pan, e Marcos Chiesa, mais conhecido como Bola, do programa Pânico, da Jovem Pan, e do Pânico na TV, da Rede TV. Como mesmo descreve em entrevista cedida à Comunicarte Produção. Então, nós vamos conversar hoje com um comunicador da década de 80, com Marcos Chiesa, mais conhecido como Bola, do Pânico. Tudo bom, Bola? Beleza, e você? Bem também. Quando você começou a trabalhar em rádio? Cara, eu comecei a trabalhar em rádio em 88. 88? É, eu fazia faculdade de biologia, não tem nada a ver com rádio, mas eu tinha uns amigos meus que trabalhavam na Transamérica, na época, fazendo piruinha, evento, na promoção da rádio. E eu lembro que umas férias no meio do ano tal, e saí de férias da faculdade, não tinha porra nenhuma pra fazer. Eu falei, eu vou lá com vocês, meu. Vocês vão lá, fico o dia inteiro com o carro da rádio, cola adesivo e não sei o que. Eu falei, eu vou com vocês, não tô fazendo nada, eu ajudo vocês lá. Eu nem entrava na rádio, eu esperava eles fora, eles saíam com o carro da rádio, montavam no carro e ia com eles. E aí eu comecei a pegar gosto pela coisa. Aí eu fiquei na Transamérica até 91, aí 91, 92 eu fiquei na Rádio Cidade, e em 93 eu vim pra Jovem Pan. Foi aí que começou o programa Pânico? Não, o Pânico começou, eu entrei aqui na Pan, o Pânico tinha uns 3 meses já que já tinha começado. E eu entrei
promoção da PAN. Eu dirigia o carro da rádio, colava adesivo, fazia festa, ia decorar. Ah, tem show da rádio em tal lugar, gente que ia decorar, enfim. Ah, você começou por baixo mesmo, não promoção. foi? Eu era motorista aqui da rádio, colava adesivo, dormia em Campos do Jordão, em casa que não tinha janela. Já fiquei um mês em Campos fazendo promoção da rádio. Fiz um monte de coisa já. E sempre gostei muito de rádio, assim, entendeu? Rádio era um negócio que me fascinava, mas eu lembro quando aí eu sempre falei muita bobagem. E quando eu entrei aqui, eu não conhecia o Emílio, mas o Billy e o Batista, que faziam o Pânico com ele, o Batista eu tinha trabalhado na Transamérica e o Billy na Rádio Cidade, então eu já conhecia os dois. E uma vez eu lembro que o Emílio ficava no estúdio e os dois ficavam na Paulista, entrevistando a turma. O comecinho do Pânico era um pouquinho diferente. E eu desci para almoçar e encontrei os dois, eles estavam lá, eu falei uma bobagem, deram risada, então o Emílio falou, pô, vem um dia fazer o programa com a gente. E eu não vinha, eu tinha uma puta vergonha. Não vinha. O Emílio me chamava, eu pegava o carro da rádio e sumia pra rua. Nossa. Porque eu tinha vergonha, eu não queria. Aí de vez em quando eu passava, falava uma besteira e tal. E aí eu comecei assim, meio que sem querer. Em quem você se inspirou para ser radialista? Tem algum comunicador que você admira? Cara, na época, eu lembro que uma coisa que me marcou muito foi o recorde do Banana aqui pela Jovem Pan, que o Banana bateu o recorde de permanência no ar, né, sem dormir, sem nada, ficou 100 horas, 100,9 horas, um negócio desse. Então o Banana foi pro Guinness. E um cara que eu, pelo menos desde que eu entrei em rádio, sempre ouvia falar era o Emílio, né? O Emílio Surita, da Jovem Pan. O Emílio já era um cara que, pô, todo mundo que trabalhava em rádio curtia ele, gostava dele. Então, na época, assim, era mais, eu lembro que era mais o Banana e o Emílio, lógico. O Banana por causa do recorde e o Emílio pelo cara bom que ele era, um puta radialista. Você sentiu alguma dificuldade quando o programa passou do rádio para televisão? Alguma diferença? Ah, você sente, né, meu? Você sente que rádio ninguém vê você, ninguém sabe tua cara. Rádio você mexe com a imaginação da galera, é um negócio engraçado. Já acharam, pô, achei que você era negão, eu achei que você era. Porque o nego não te vê, o nego não te conhece, né? A TV você tá botando a carinha ali. Eu, tipo assim, eu até hoje eu tenho um pouco de vergonha, entendeu? Eu começo a fazer uma matéria, eu tô meio envergonhado, depois eu vou me soltando um pouquinho. Aí eu vou embora. Mas eu acho que a maior dificuldade, assim, lógico, é saber o que a gente ia fazer. Eu já tinha feito Caldeirão com o Emílio, eu fiz Ratinho com o Ceará, na época com o Japa e tal, enfim. Mas quando você vai fazer um negócio teu, a responsa é maior, né? Então a gente não sabia se ia dar certo, se não ia, enfim. E graças a Deus deu no que deu. Por causa do Tutinha, por causa do Emílio e a equipe toda, né? Assim, mas mais o Tutinho e o Emílio, que o Tutinha que teve essa ideia, que é um cara visionário e tal, e que conseguiu fazer o negócio. Sim. No caso, vocês trabalham aqui na rádio, tem Robert, assim, vem umas 3, 4 pessoas, né? Uhum. Vocês não têm, assim, não pensam em querer fazer um programa de auditório dentro da rádio um dia, em vez de fazer só uma TV? Eu não sei se ficaria legal, porque eu acho que ficaria muito abaixo. Já é uma puta zona que tem 10 negros na mesa, né? E fica aquela bagunça que se não é o Emílio para cuidar do negócio, aí vira a casa da Maria Joana, né? Todo mundo quer falar ao mesmo tempo. A gente sempre traz um convidado, assim, um ouvinte que se inscreve e tal, e vem para conhecer, para ver como é que é e tal. Mas eu acho que uma galera assim, não sei se ficaria bom. Você vê rádio, nós temos aí há 18 anos. Né? E a cada ano crescendo mais. Graças a Deus, estamos aí, né? Vamos ver. Eu queria que durasse a vida inteira, porque eu amo esse programa, a galera que tá aí. Eu trabalho com esse pessoal há muito tempo, muito. O Emílio, 18 anos, o Carioca, 10 anos, 12 anos, sei lá que porra. Então já vira uma família, né? Não tem jeito. Você acaba convivendo todo santo dia com eles e tal. E tem, lógico, as brigas e tal, enfim. Mas a gente mais se diverte do que. Brigar, é bom demais.
Bom, gente, esse aqui é o Marcos Chiesa. Já nos anos 90, as rádios FM dominam a audiência. Emissoras AM continuam tendo muito prestígio, mas com um público mais velho. O locutor Antônio Carlos, da Rádio Globo, e Eli Correia, da Rádio Capital, são nomes de sucesso da atualidade. Nessa transição dos anos 90 para 2000, ocorreram muitas mudanças. A principal nessa época foi a substituição do LP para o CD. Com as diversas adaptações no decorrer dos anos, hoje os comunicadores precisam ser versáteis e possuir um jogo de cintura excepcional. Atualmente, os programas de auditório no rádio estão quase extintos. Conseguimos encontrar dois: o Zoa Som, que vai ao ar toda quinta-feira às 17 horas na Rádio MEC, antiga Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. O programa pretende ser um espaço na rádio para jovens discutirem cultura, arte, música e atualidade. Traz também ao palco sempre uma banda independente. E o outro programa é o Agora no Ar, da Rádio Roquete Pinto do Rio de Janeiro, que vai ao ar toda quinta-feira às 15 horas e conta com atrações musicais, shows de comédia, entrevistas e debates. Esses programas ainda tentam manter esse estilo de programa que fez tanto sucesso no rádio brasileiro. A maior parte das rádios atualmente recebem convidados em seus estúdios, mas em quantidade reduzida. Temos absoluta certeza de que o rádio tem um futuro muito promissor ainda pela frente. Podemos enxergar isso nas várias ramificações que a tecnologia vem abrindo. Temos como exemplo podcasts, rádio webs, que abrem um leque de oportunidades promissoras para nossas carreiras. Americano.